Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou o João Romeu Morelli e nós estamos aqui para mais uma semana de estudos sobre o panorama do Novo Testamento. Se você tem acompanhado aí a nossa série de vídeos, essa nossa série de estudos, você tem visto que a gente já fez uma introdução ao Novo Testamento, a gente já fez um contexto histórico, político, geográfico, religioso do período do Novo Testamento e já falamos sobre os evangelhos sinóticos e o livro de Atos. Então já fizemos uma primeira parte do Novo Testamento. Se você tiver curiosidade, está chegando agora e quer conhecer mais sobre os nossos estudos, visite os outros vídeos desse canal que você vai encontrar ali uma série, creio que 6 vídeos, sobre essa primeira parte do Novo Testamento. Hoje, nós vamos dar entrada a uma nova parte do Novo Testamento. Nós dividimos o Novo Testamento em alguns blocos. Então nós fizemos os blocos dos evangelhos sinóticos e o livro de Atos, então quer dizer os textos de Marcos, Mateus e Lucas. Agora nós vamos fazer os blocos, o bloco das cartas paulinas. Então nós faremos hoje uma introdução a Paulo e vamos estudar todas as cartas paulinas. Depois vamos estudar as cartas gerais e o último bloco, a literatura de João, onde nós vamos estudar o Evangelho, as cartas e o livro de Apocalipse. Então nós estamos dividindo aí em 4 blocos, sinóticos e Atos, Paulo, cartas gerais e os textos de João. E o meu convite é que você assista esse vídeo, que você assista os outros vídeos e que você se inscreva no canal, você clique no sininho para receber lá o informativo de quando os novos vídeos saírem e compartilhe com seus grupos, com seus amigos. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o personagem Paulo e fazer uma introdução sobre a literatura de Paulo, né? Nós sabemos pelo texto bíblico que Paulo era um judeu que era um judeu nascido fora de Israel, nascido na região de Tarso, né? Tarso era a capital de uma região chamada região da Cilícia, uma região rica, próspera, que estava ali fora dos limites de Israel, já estava ali na região ali perto da Galácia e posteriormente chamada toda aquela região de Ásia Menor. Possivelmente Paulo, ele era um sujeito que os seus pais haviam recebido por doação ou por algum outro motivo a cidadania romana, porque Paulo era um judeu, disse que tinha ganhado a cidadania romana, possivelmente os pais como fazedores de tenda, porque era a cultura daquele tempo, né? Os filhos herdavam a profissão dos pais, então possivelmente os pais, fazedores de tenda, trabalhavam para os soldados romanos, trabalhavam para o Império Romano, receberam como doação a cidadania romana que se estendeu ao seu filho Paulo, em hebraico Shaul, né? Recebeu o nome do principal personagem da tribo a qual fazia parte, que Paulo fala que ele era um hebreu da tribo de Benjamim, e o benjamita mais famoso foi o rei Saul, né? Então Paulo recebe esse nome que significa o forte, o poderoso, né? O grande. Então esse sujeito, um sujeito que estudou das principais escolas judaicas da época, né? Ele fala que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Então se você for ver historicamente, a escola de Gamaliel era em Jerusalém. Então pensa, o Paulo naquele tempo ele recebeu a oportunidade de estudar fora. Nós estamos falando de alguém que recebeu a oportunidade de estudar no estrangeiro, utilizando uma linguagem bem popular aqui do mineiro, né? Então Paulo, ele era da região da Cilícia, mas estudou em Jerusalém, aos pés do Gamaliel, e ali rapidamente ele encontrou reconhecimento, fama e adquiriu um certo poder político e religioso. Tanto é que ele fala que ele era fariseu de fariseus e extremamente zeloso da lei. É alguém que recebeu uma autoridade, quando a gente vê no livro de Atos, né? Alguém que tinha autoridade para viajar fora de Israel, fora dos territórios de Israel, para perseguir cristãos. Então ele era um fariseu, ele era um alto estudioso da lei de Moisés, das escrituras do Antigo Testamento, estudou na das principais escolas de Jerusalém daquele tempo, a escola de Gamaliel, e possivelmente ele fazia parte ali daquele grupo principal de judeus, o Sinédrio, do qual ele recebeu autorização no período do Novo Testamento para perseguir, prender e até condenar à morte cristãos, judeus e não judeus que seguiam o caminho, que seguiam a Jesus. Ele aparece pela primeira vez na Bíblia na morte de Estevão. Então você vai encontrar ali no finalzinho da narrativa de Atos sobre a morte de Estevão, fala que Saulo consentia
sobre tudo aquilo que acontecia. E aqui eu já quero abrir um parênteses para fazer uma rápida explicação, né? Já vi muita gente falar, Deus mudou o nome de Paulo para Saulo, de Saulo para Paulo, Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. O texto bíblico não fala isso, não faz essa afirmação. Nós temos uma narrativa que apresenta ele como Saulo e daqui a pouco o texto bíblico migra para Paulo. Você tem duas explicações básicas para isso. Primeiro, Saulo era a forma hebraica do nome dele e Paulo era a forma grega, a forma gentílica do nome. Segundo, o próprio uso que ele faz de si, desse nome. Porque enquanto Saulo significa o grande e forte, Paulo significa pequeno. Então ele, pós-conversão, se autodenomina Paulo, o pequeno. Aquele que era grande diante dos homens se tornou pequeno diante de Deus. Então, num próprio gesto de humildade, ele assume o nome grego e abandona um pouquinho o nome hebraico dele. Logo após essa primeira aparição, na morte de Estevão, ele aparece recebendo autoridade para visitar o território fora de Israel, né? Ele ia para a Síria, Damasco, para ali ter a autoridade para prender e até declarar a morte de cristãos. E nessa viagem, há a virada de chave na vida dele. E é interessante que essa viagem é tão importante que ela é narrada 4 vezes na Bíblia. Atos 9, Atos 22, Atos 26 e Gálatas capítulo 1 e 2, que é a história da conversão. Quando no caminho de Damasco ele tem um encontro com Jesus, onde ele recebe a revelação. Ali não foi uma experiência psicológica, não foi uma visão, foi uma experiência real, um encontro real, audível àqueles que estavam ali. No caminho de Damasco, ele recebe a revelação do Evangelho que ele fala, né? Ele fala que ele recebeu o Evangelho por revelação. Não é que ele recebeu toda a história bíblica por revelação, não é isso. Ele recebeu que Jesus era o Cristo por revelação no caminho de Damasco. E ali a vida dele muda. Que poucos dias depois, o texto bíblico fala que ele já está pregando sobre Cristo como o Senhor, como o Messias e já sendo perseguido. Então esse sujeito que era um judeu zeloso, fariseu, hebreu da tribo de Benjamim, alguém que fazia parte do Sinédrio, que recebeu autorização para perseguir cristãos, ele tem um encontro com Cristo. E a vida dele é radicalmente transformada, radicalmente transformada. Ele recebe a revelação do Evangelho, mas se você for ver os estudos, os ensinos de Paulo, você vê que é alguém que durante boa parte da sua vida esteve arraigado à tradição da igreja. A tradição daquela igreja incipiente, daquela igreja que nascia. Porque, eu quero deixar aqui bem claro para o seu entendimento, Paulo se converte, Paulo começa a pregar o Evangelho, e não é que Paulo rapidamente assume uma posição de autoridade na igreja, não. Eu quero destacar aqui uma informação muito importante quando a gente vê o início da vida ministerial de Paulo. Para boa parte das pessoas que fazem uma leitura do texto, elas acreditam assim, Paulo se converte, começa a pregar o Evangelho, daqui a pouco ele já está fazendo as viagens missionárias, plantando igreja. Não foi assim, não. A narrativa bíblica é bem o seguinte, do capítulo 9 de Atos ao capítulo 13 de Atos, da conversão à primeira viagem missionária, você vai ter um lapso de tempo de no mínimo 14 anos. Aonde eu encontro isso? Na carta de Paulo aos Gálatas. Paulo fala o seguinte, ele se converte e 3 anos depois da sua conversão ele faz uma visita a Jerusalém. O texto bíblico é assim, Paulo se converte, ele é perseguido, eles tentam matar Paulo e Paulo vai para o deserto da Arábia e fica ali 3 anos. 3 anos depois, ele vai a Jerusalém. Então, da sua conversão à sua primeira visita em Jerusalém, 3 anos. Depois que ele visita Jerusalém, passa ali por volta de 15 dias, sabe o que ele faz? Ele volta para Tarso, para sua cidade natal. E ele fica ali 10 anos. 10 anos fazendo o quê? Participando da comunidade primitiva ali, naquela região, trabalhando, pregando o Evangelho, como cidadão comum. O texto bíblico fala que depois disso, ele volta a Jerusalém, ali já com Barnabé, que o texto fala que Barnabé vai a Tarso, busca Paulo, traz para Antioquia da Síria, ali ele começa a discipular Paulo, leva Paulo a Jerusalém, apresenta Paulo para os discípulos, eles voltam para Antioquia e depois, primeira viagem missionária. E o texto é claro em afirmar que ele passou 1 ano mais ou menos ali em Antioquia da Síria. Então a conta é, Paulo se converte, 3 anos na Arábia, 10 anos em Tarso, 1 ano em Antioquia até a primeira viagem missionária. No mínimo
14 anos. Paulo, o hebreu, fariseu, entendido do Antigo Testamento, teve um tempo de preparo de 14 anos até começar as suas viagens missionárias. E a primeira viagem missionária que ele foi como ajudante, como auxiliar. Porque Barnabé era o líder da viagem e Paulo e João Marcos foram como seus auxiliares. Então isso aqui é importante a gente pontuar, né? O período ministerial de Paulo, a primeira fase, o primeiro momento, é uma fase de preparo. É uma fase que durou 14 anos. Depois disso, ele vai efetuar algumas viagens missionárias. A primeira com Barnabé, e a segunda e a terceira sozinho. E logo em seguida da terceira viagem, ele chega em Jerusalém, é preso e faz a viagem a Roma, onde o livro de Atos se encerra. Para você ter alguns dados informativos, as viagens missionárias de Paulo duravam entre 1 a 3 anos. Algumas viagens, por exemplo, a última, alguns estudiosos falam que podem ter durado até 4 anos. E dessas viagens todas, Paulo correu mais ou menos 10 mil quilômetros. 10 mil quilômetros. Talvez cavalo, camelo, mas possivelmente a pé, num grupo pequeno com 2, 3, no máximo 4 pessoas. E ele ia plantando igrejas como a de Tessalônica, que ele fica apenas 3 sábados, 3 semanas, planta uma igreja e sai. E nessa plantação de igrejas, onde ele não podia ficar, né? Ele não podia ficar ali. Para falar bem a verdade, as 2 igrejas que ele passou tempo mesmo foi a igreja de Corinto e a igreja de Éfeso. São as 2 igrejas que ele passou mais tempo, passou mais de ano nessas 2 cidades. Fora isso, eram passagens rápidas. E como ele tinha que ficar pouco tempo, ele começou a se utilizar do recurso das cartas para poder discipular, ensinar e trabalhar essas igrejas. Por que ele usou carta? Porque era o recurso mais comum da época. A melhor forma de comunicação daquele período era uma carta. Hoje, talvez ele utilizasse as redes sociais, o WhatsApp, vídeos do YouTube, utilizasse videochamada, fizesse live, sei lá, utilizaria o recurso moderno. O recurso moderno daquele tempo era carta. E se você estudar as cartas paulinas, é o que a gente vai fazer nos próximos vídeos, nas próximas semanas, você vai ver que Paulo vai utilizar o padrão de carta daquele tempo. Ele utiliza o formato de carta daquele momento histórico que os romanos, que os gregos utilizavam para escrever os seus textos. Uma carta que tem lá uma introdução com um destinatário, então ele fala para quem está enviando, o remetente, normalmente ele, e se você vê algumas cartas de Paulo, é ele mais alguém. Ele sempre dava destaque às pessoas que ajudavam ele ministerialmente falando. Ele faz uma introdução inicialmente, como uma bênção, como uma oração. Divide o conteúdo dele muitas vezes em teoria e prática. Então, normalmente nas cartas, num primeiro momento ele dá um conteúdo teológico, no segundo momento ele dá um conteúdo prático, no final ele faz uma saudação, saudando uma lista de pessoas. Em algumas cartas ele faz uma oração final. Esse modelo não é uma invenção de Paulo, é uma invenção dos gregos e romanos. Era o modelo de carta extremamente utilizado naquele período histórico. E é interessante notar que em algumas cartas, Paulo não só cita o nome daqueles que o ajudavam no ministério com aquela igreja local, como ele faz questão de citar que ele não escreveu, redigiu à mão as cartas. Se você pega, por exemplo, a carta aos Romanos, ele deixa que o sujeito que escrevia manualmente a carta, um sujeito chamado Técio, deixasse uma saudação. Em algumas cartas ele fala que ele escrevia com letras garrafais para provar que a carta era dele. Outras cartas ele fala que ele assina, e eu estou assinando aqui. Quer dizer, se a comprovação da carta ser de Paulo era sua assinatura, é porque a letra não era dele. Por quê? Paulo era culto, mas escrever era caro. O material era caro, era custoso. Paulo possivelmente, tinha um problema de visão e esse poderia ser o espinho na carne dele. De onde você tira isso? Carta de Paulo aos Filipenses, que ele fala que os irmãos amavam ele tanto que se pudesse arrancariam os seus olhos e doariam para ele. Para que alguém ia arrancar os olhos e doar para um são? Faria isso por amor se fosse para um doente. Então, possivelmente, Paulo tinha um problema sério de visão. Talvez seja por isso que ele tinha um amigo médico, parte da sua comitiva, né? Então, Paulo tinha esses dificultadores. E por isso, talvez por isso, o apóstolo Paulo se utiliza de escritores, amanuenses, escribas, para redigir o seu texto que ele ia ditando, né? As condições de Paulo muitas vezes não eram satisfatórias. Alguns textos ele escreve preso,
Então ele precisava de alguém com tempo, com capacidade de pegar o conteúdo de Paulo e redigir de maneira coerente e passar lá para os destinatários necessários. Paulo é uma figura única do Novo Testamento. Por quê? Porque ele é um judeu altamente culto na cultura judaica, alguém que tinha cidadania romana e um contato direto com o Império, alguém que tinha uma grande formação filosófica, uma formação grega, porque ele era um judeu que morava fora de Israel, aquilo que o livro de Atos chama de um judeu helênico. Então Paulo tinha contato com todas as culturas. Ele cita o Antigo Testamento nos seus textos. Paulo cita várias passagens que os evangelistas depois vão reproduzir. Por que eu falo depois? Porque as cartas de Paulo são anteriores aos evangelhos. Então ele tem contato com a cultura da igreja primitiva, com os ditos de Jesus, com as palavras de Jesus, com as pregações que são reproduzidas nos evangelhos. Paulo tinha contato com a filosofia grega. Paulo chega a citar filósofos gregos em seus textos. Então Paulo, ele é um personagem rico de cultura, de conhecimento, que é escolhido por Deus para uma missão única. O sujeito, que era um judeu por excelência, é chamado para pregar aos gentios. Talvez por todo esse ferramental cultural, teológico, histórico que Paulo tinha, ele teria mais caminhos, mais facilidades para alcançar esse público, que era o grande público daquele tempo, que eram os gentios. Nas próximas semanas, nós vamos estudar mais a fundo as cartas de Paulo e como dica, para a gente encerrar o nosso vídeo aqui, como dica de leitura e de conteúdo, eu quero deixar este livro aqui, ó. Dicionário do Apóstolo Paulo e suas cartas. Sensacional! É um livro da editora Vida, da editora Paulus e da Edições Loyola. São as 3 editoras que juntaram para fazer esse material. É um material excepcional. Super indico para sua biblioteca. É um dicionário. Então ele vai ter locais, personagens, conteúdos, tudo focado nos textos de Paulo. Então se você quer estudar a fundo o material paulino, o material de Paulo, esse aqui é um livro extremamente necessário na sua biblioteca. Quero deixar um abraço para você. Quero te pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho. E ao final desse vídeo, compartilhe aí com aquelas pessoas que você conhece, pessoas que gostam de estudar a Bíblia, compartilhe nas suas redes sociais. Até a próxima semana, até o próximo vídeo. Deus te abençoe.